Aí, Agora tá tá bem? ótimo. Tá, a gente consegue te ver. Bom, então, mais uma vez, eu queria, né, dar as boas-vindas ao professor Vicemário, professor Camilo, né, agradecer em nome da coordenação de curso a disponibilidade de vocês para vir conversar com o nosso curso, né, os representantes discentes e docentes que aqui estão, né, acho que, assim como eu falei com as outras chapas, é muito importante num processo, né, de consulta para a reitoria, numa universidade, é importante que o debate se faça e que a gente conheça de forma ampla, né, as propostas de cada uma das chapas que estão pleiteando essa vaga. Né? Durante a fala de vocês, nós vamos deixar o chat desativado para que vocês possam se apresentar e colocar as propostas sem interferência na fala, e logo em seguida a gente abre o chat para que os colegas possam interagir, colocar perguntas, né, ou colocar alguma contribuição que achem pertinente, né, durante a fala de vocês, ok? Então, eu fico aqui mais uma vez, agradeço a disponibilidade e passo a palavra para vocês, para que vocês possam se apresentar e apresentar as propostas da chapa. Obrigada. Muito boa tarde aí, já escurecendo aí, já passa das 17h35, Viviane. Nós vamos ter, então, mais ou menos uma hora, né? Porque a gente tem outro compromisso também, mas a gente se acerta assim, vamos tentar ser bem objetivo. Eu sou Vicemário Simões, sou professor lotado na Unidade Acadêmica de Engenharia Química, vinculado ao CCT, que é nosso Centro de Ciências Exatas, Centro de Ciências e Tecnologia, do campus de Campina Grande. Sou mestre e sou graduado também em Engenharia Química pela Universidade Federal da Paraíba, o nosso campus 2 da UFPB. Lembrando que a instituição completou 18 anos em abril, então a gente gerou, né, a partir do desmembramento da UFPB, por isso que a gente chamava Campus 2. Sou doutor em Engenharia Química pela Universidade Federal de São Carlos, em São Carlos, São Paulo, e também sou licenciado em Química pela UEPB, Universidade Estadual da Paraíba. Já tenho agora em janeiro próximo, vou completar 29 anos de universidade, fora experiência fora da universidade em outro ramo diferenciado nosso, da educação, por 17 anos e meio. Então, já tenho aí quase 46 anos de trabalho. E, para isso, né, fui chefe de departamento, fui coordenador de curso de graduação, e tive a lisonja de ser convidado pelo professor Thompson, no primeiro mandato dele eleito, e depois no segundo, para ficar à frente da Pró-Reitoria de Ensino. Então, naquele momento, em 2005, nós tínhamos 28 cursos de graduação na UFCG, em 4 campi, o Cajazeiras, que é o nosso segundo, o Souza o terceiro e o quarto em Patos, a sede é o primeiro em Campina Grande, e foi quando então, o governo federal sinalizou com a intenção de expandir o ensino superior do Brasil. Então, nós apresentamos um projeto chamado Planex, nós que eu falo é o UFCG. Então, a gente promoveu, então, uma inclusão social, incluindo mais pessoas dentro do ensino superior, né, para que pudesse mudar suas vidas, a vida das suas famílias, pudesse desenvolver esse país. A gente precisa, então, atender, né, a um dispositivo do Plano Nacional da Educação, que é de tentar, né, prover até 30% de pessoas, de jovens, na faixa etária de 18 a 24 anos no ensino superior. Na minha leitura, a gente está muito longe, a gente não chega, mesmo no setor privado, a 15%. Então, mas foi feita, né, uma expansão muito arrojada, nós duplicamos, né, o número de cursos, ou talvez triplicamos ou quadruplicamos, depende da análise, mas nós saímos de 28 cursos para 77 cursos de graduação. Na época que nós desmembramos, nós tínhamos 38 programas de pós-graduação, hoje a gente tem 37 programas de pós-graduação. É evidente que na pós-graduação eu não participei ativamente, porque não fui pró-reitor, nem trabalhei naquela pró-reitoria, naquela importante pró-reitoria. Mas isso também se deve, né, à qualificação do corpo docente. Se imaginasse, né, que em 2002, quando do desmembramento e criação da UFCG, nós tínhamos 700 e poucos professores, 270 doutores, hoje a gente duplicou o número de professores, tem um pouco mais de 1.500 e temos 1.073 doutores. Isso foi com que oportunizou a criação de nosso programa de pós-graduação. Em todos os campos da UFCG, a gente tem pelo menos um programa, em todos. É evidente que a gente precisa ampliar mais, dar oportunidade aos campos que só tem um ou dois, para tentar criar mais cursos, e apresentar a CAPES programa com apoio da PRPG. Mas voltando à graduação, né, participei ativamente da seleção
dos professores e dos técnicos dos campos criados de Cuité, Pombal e Sumé, assim como participe ativamente de todos os da universidade, na construção de propostas pedagógicas que fosse mais contemporânea, mais cotidiana, para que a gente pudesse entender nosso estudante para atender uma demanda da sociedade brasileira e pensar do mundo. Então, com isso, a gente formatou, eu, Camilo, um grupo de pessoas, né, que nos apoiam, uma carta-programa, né, com 8 capítulos, vou aqui mencionar 3 ou 4 apenas, um capítulo que tratou de ensino, um capítulo que tratou de pós-graduação e inovação, um capítulo que tratou de interação com a sociedade, que é a nossa extensão, um capítulo destinado à tecnologia da informação, à gestão de pessoas, e com isso está incluída aí, né, a internacionalização, o apoio, né, e a acessibilidade e inclusão das pessoas, que a gente está começando a receber muitos estudantes, né, que são pessoas e que carecem também de um tratamento, um olhar diferenciado, não só pela Universidade Federal de Campina Grande, mas por todo o ensino brasileiro de todos os níveis. E é baseado nisso que a gente está apresentando essa proposta para que ela fosse compartilhada com toda a comunidade da universidade, os docentes, os técnicos e os discentes, tanto da graduação como para a graduação, como também da Escola Técnica de Saúde de Cajazeiras, e assim como aos pais da nossa unidade de educação infantil, lá do campus de Campina Grande, que nós chamamos de creche. Então, essa é a proposta, pelo tempo que tem aqui, já falei, então, 7 minutos, né? Eu gosto do tempo muito equitativo. Vou passar para Camilo tem outras informações adicionais, até porque ele, além de ser vice-reitor, é sertanejo, é lotado no campo do Sertão da Paraíba, né? E, concomitante, é secretário de Planejamento dessa universidade, que atende o dispositivo do nosso estatuto. Então, ao prezado Camilo, ao jovem Camilo, vou passar a palavra para ele, e ficou quase 7 minutos e meio, viu? Então, eu sou da engenharia, Rodrigo também estudou engenharia, sabe da nossa precisão. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, Viviana, a vocês todos presentes, e sempre lembrando, né, de que a UFCG é de todos nós, ok? Muito obrigado. Então, bom final de tarde a todos. Agradecer aí ao professor Vicemário e por estar aqui junto comigo, né? Agradecer o convite da professora Viviane e a todos os colegas estudantes que estão aqui conosco hoje. É muito bom ter esse espaço e essa oportunidade, né? Como o professor Vicemário já citou, eu sou de uma cidadezinha pequena aqui chamada Marisópolis, fica entre Sousa e Cajazeiras, né? Fui estudar engenharia civil em Campina Grande, então a minha história com a Universidade Federal de Campina Grande começa já aos 16 anos, né, como aluno. Tive várias experiências, na verdade, a Universidade Federal da Paraíba, à época, né, quando eu me formei é que se tornou Universidade Federal, era o Campus 2 da UFPB. Tive várias experiências nesse momento como estudante, fui monitor de cálculo diferencial integral 1, fui bolsista PIBIC, tive experiência no CA da Engenharia Civil, também como um aluno que precisou da assistência estudantil, tive experiências nesse sentido também, principalmente com relação ao restaurante universitário, e depois tive outras oportunidades, né, na própria graduação tive a oportunidade de um intercâmbio no Japão, que posteriormente me proporcionou um curso de doutorado lá na frente, né. Então, eu sou graduado em Engenharia Civil, mestre em Ciência e Engenharia de Materiais pela UFCG, ambos, e doutorado no Japão, na área de Engenharia Civil, né, também. E entrei na Universidade Federal de Campina Grande como professor em 2009, onde eu já tive a oportunidade de ser coordenador administrativo, fui coordenador do curso de Engenharia Ambiental, tive a experiência de 3 anos como vice-diretor de centro, estou no momento como vice-coordenador do programa de pós-graduação em rede, o Profiágua, então estou, né, vice-coordenador do polo SUME, né, do polo que a gente tem na UFCG, e atualmente, né, secretário de Planejamento e vice-reitor da instituição desde 2017, né. Também tenho a experiência, né, fui agraciado recentemente, né, com a coordenação da regional do FORPLAD, que é o Fórum de Pró-Reitores de Planejamento e Administração da ANDIFES, né, que é a nossa associação de dirigentes de instituições de ensino superior. Então, eu coordeno esse fórum regional
que engloba 20 universidades federais. Então, essa é a experiência, essa é um pouco da minha história, né? Quanto à nossa proposta, como o professor Vicemar já citou, nós trabalhamos com 8 eixos estratégicos. Esses eixos são baseados no Plano de Desenvolvimento Institucional, que com a experiência dos Forplades que participei, ajudei a construir, junto com o professor Vicemar e com várias outras pessoas da universidade, né? Construímos o Plano de Gestão de Logística Sustentável e o PDI, né, com base numa consulta bem interessante com a comunidade acadêmica. Nós temos a participação por meio de formulários de quase 2.000 pessoas da comunidade, tivemos várias reuniões e visitas técnicas, né, formação de comissões locais, e desse estudo total surgiu o nosso PDI, que foi aprovado no colegiado pleno, com apenas 2 votos contrários. Então, não poderia ser diferente, a nossa carta-programa ela é baseada nesse plano de desenvolvimento institucional, que traz aí uma série de inovações para colocar a universidade, né, no que a gente chama de tempo e espaço, né, e ser vanguarda na nossa missão institucional, que é a produção do conhecimento e a transformação social. No âmbito da nossa gestão, tivemos vários avanços, principalmente na questão das bolsas acadêmicas, na manutenção da assistência estudantil, inclusive na ampliação de algumas modalidades. Conseguimos avançar bastante na questão da inovação. Hoje nós ostentamos o 2º lugar no número de registro de patentes, né, por 3 anos consecutivos na 2ª posição, 2017, 2018, 2019, e a gente atribui esse sucesso à modernização do NIT, né, o Núcleo de Inovação e Transferência de Tecnologia, e à criação do OBTEC, que é o Observatório de Inteligência Tecnológica, que realmente transformou o processo de registro de patentes dentro da UFCG. Então, nós temos aí vários desafios, tivemos vários desafios durante a nossa gestão e teremos, com certeza, mais desafios à frente. Um outro desafio que a gente conseguiu avançar foi no sistema eletrônico de informações, onde hoje praticamente 100% dos nossos processos são eletrônicos, né, e a gente já tem uma economia de quase 95% em gastos com papel, e transporte também tivemos uma grande economia. Então, tudo isso impactou positivamente, além de que o SEI traz uma transparência para os processos inigualável, né? Então, as nossas propostas estão mais detalhadas na carta-programa, né? Mas um dos grandes trunfos da gente é o Smart Campus, e caso alguém tenha interesse em conhecer tanto o Smart Campus como qualquer uma das propostas que estão ali nos eixos, né? Tanto na questão de gestão de pessoas, de assistência estudantil, ensino, inovação, pesquisa, interação com a sociedade, que é a nossa extensão, a gente fica à disposição. E, mais uma vez, agradecemos o espaço, e aí deixamos, como é que eu poderia resumir, a nossa postulação como uma postulação que traz experiência na articulação tanto interna, no reconhecimento da diversidade dos nossos centros, e a articulação junto à Andifes e ao Ministério da Educação. Então, essa experiência conta muito, é muito importante para o momento que nós vivemos. A nossa abertura para o diálogo, nós sempre fomos abertos ao diálogo e gostamos que seja assim, tanto que a construção do nosso PDI foi dessa forma, e temos vários projetos que a gente entende que, dando continuidade, a gente fará o melhor em termos de missão institucional. Então, já deixo o nosso agradecimento, acredito que eu cumpri o tempo, e aí ficamos à disposição. Oh, meu Deus, se o povo das humanas fossem tão, assim, religiosos com a questão do tempo, né? Eu vou abrir, então, o chat para as questões. Eu agradeço ao professor Vicemar e ao professor Camilo as falas, né? E enquanto as pessoas se inscrevem, eu vou colocar algumas questões para a gente começar essa nossa conversa. E, assim, a primeira questão que eu queria colocar, o professor Camilo valorizou bastante o uso do SEI como um instrumento de transparência, né, e de economia de recursos em termos de deslocamento e de tramitação de processos,
mas o SEI é um sistema que é bastante criticado na nossa universidade por não ser uma plataforma pensada para atender às demandas da dinâmica de uma instituição de ensino superior, né, de uma universidade. E aí, assim, ele acaba sendo vantajoso em alguns aspectos, mas extremamente limitante em outros, sobretudo na questão da comunicação, de uma comunicação mais direta e eficiente entre professores e discentes, e entre os professores e os órgãos, né, superiores da nossa universidade para a gestão, por exemplo, das progressões funcionais. E aí eu queria que vocês, né, falassem um pouco, né, sobre quais são os projetos para dinamizar essa questão da comunicação intercamp, né, da comunicação entre docentes e discentes. Um outro ponto, né, eu vou fazer 3 questionamentos, né, assim, um outro ponto diz respeito àquilo que é a nossa, que pelo menos eu entendo como sendo a nossa meta primeira enquanto instituição, né, que são os cursos de graduação. E recentemente nós tivemos o resultado do ENAD, em que houve uma queda significativa nas notas de alguns cursos, né, na nossa instituição, inclusive alguns cursos recebendo nota 2, o que me parece, né, ser reflexo de uma falta de planejamento, né, da nossa instituição voltada à potencialização daquilo que há de qualidade ou que pode haver de qualidade nos nossos cursos de graduação. Então, eu queria ouvir um pouco de vocês, né, a respeito das propostas voltadas exclusivamente, né, para pensar as melhorias e as necessidades dos diferentes cursos de graduação que são oferecidos pela UFCG. E já vou emendar uma outra pergunta, porque não tem ninguém inscrito, eu vou falando, né, que é uma pergunta que apareceu do corpo discente em relação a uma ampliação quantitativa e qualitativa dos serviços de assistência estudantil, né, sobretudo voltadas à questão da moradia, dos restaurantes universitários, do atendimento psicológico, né, que a gente tem uma fragilidade do nosso corpo discente e docente também, mas eu gostaria que vocês falassem um pouco dessas propostas que estão voltadas mais especificamente para a assistência estudantil. E, por último, prometo que vai ser a última, em relação à questão da centralização, né, que existe na gestão atual da UFCG. Né? A gente acaba tendo sempre uma dependência muito grande, né, de estar sempre em contato com a sede. O professor Vicemário chamou a atenção a ampliação significativa no número de cursos, né, da nossa instituição, no número de campos, no número de cursos, tanto de graduação quanto de pós-graduação, mas isso não significou uma ampliação também, na mesma proporção, né, das condições de trabalho, por exemplo, da Pró-Reitoria de Ensino. E aí eu queria que vocês falassem um pouco de como é que essa dinâmica está pensada, caso vocês sejam, né, reconduzidos à gestão central da nossa instituição. Obrigada. Camilo? Camilo? Oi, Vicemário, estou aqui. Eu queria que você desse prioridade ao SEI, por estar ligado, né, ao STI, tá certo? E certo. O STI está incorporado não, está contido dentro da CEPLAN. E sobre a segunda pergunta, ENAD, os indicadores de qualidade, a ampliação da política estudantil, né, e da qualidade e do centralização, a gente pode ir fazendo. Eu falo da segunda e da terceira, você fala da quarta. A quarta é sobre a centralização, viu? Então, comecei pela primeira, que eu acho que é do STI lá, que desenvolve, está sob a gestão. Então, você fala sobre o SEI, né? Perfeito. Então, professora Viviane, demais colegas e estudantes, o SEI, na verdade, é um sistema de gestão de processos, né? Então, ele tem a sua função
diferenciada com relação a uma gestão acadêmica, que aí a gente está trabalhando em cima do portal de sistemas integrados, que vocês conhecem como PSI. Então, qual a vantagem do SEI? E eu vou dizer aqui com a experiência de ter participado de vários forplados, tanto nacionais como regionais, são 4 por ano, eu participei de todos eles, dos nacionais, e participei, só não fui a um regional. Então, visitei mais de 20 universidades federais, tanto as que utilizavam o SEI, como as que utilizavam outros sistemas, né? E a gente tem uma experiência aí muito boa nesse sentido. Então, o SEI é um sistema que é adotado pelo governo hoje, inclusive pelo próprio Ministério da Educação, e utilizar o SEI facilita a nossa comunicação com esses outros entes externos, né? Só para você ter uma ideia, eu acredito que quem utilizava o sistema SIGA, e que tinha a parte de gestão de projetos, né? Porque o SIGA tem que ter vários módulos, né? O SIGA A, por exemplo, é o acadêmico. Então, teria que fazer um barramento para ter essa comunicação com o governo. E tem vários sistemas de governo, como o CIADES, o PGC, que se comunicam. Então, toda vez que a gente tem um sistema do governo que é feito e adaptado para essa situação, há um problema nos outros sistemas, a exemplo do SIGA, e outros que são montados por gestões próprias. Então, essa comunicação, ela é um ponto que a gente considera como sendo muito importante, faz parte do sistema PEN-SEI, né, que é a política, né, nacional, a política de processos eletrônicos nacional, né, e o sistema eletrônico de informações. Então, esse é um aspecto. Então, é gestão de processo. Então, na parte de gestão de processo, hoje a gente entende que esse sistema é o sistema que se comunica melhor. Então, isso é um ponto. E traz transparência para todos os nossos processos administrativos. Com respeito a um sistema de gestão acadêmica, que foi que eu entendi, assim, que poderia ser a pergunta, existem vários sistemas, né? E talvez o mais conhecido seja o sistema SIGA. Só que esse sistema, várias universidades aderiram em várias fases, né? Então, se a gente precisar, por exemplo, do código-fonte do sistema, ele é gratuito. A gente pode solicitar ao FRN, que detém, né, o programa, e ele fornece para a gente. E aí esse sistema, ele vem para a nossa universidade, só que ele tem que ser adaptado ao nosso estatuto e o nosso regimento. Então, é um sistema que tem boas avaliações, obviamente ele tem problemas também, como qualquer outro sistema, como esse que eu citei para vocês, do barramento, né? Várias universidades esperaram aí de 8 meses a 1 ano para poder terem essa comunicação. Então, hoje, como é que se trabalha o SEI? Hoje tem uma empresa, né, caso você tenha interesse, desculpa, não o SEI, o SIGA, né? Caso você tenha interesse em adquirir o SIGA, né? Adquirir, que eu digo, pegar o código-fonte para você e aí adaptar à universidade. Então, você tem que contratar uma empresa por fora da universidade, que vai cobrar aí um valor anual. Da última vez que eu tinha analisado, esse valor era em torno de R$400 mil por ano, para adaptar à situação da universidade. Nem sempre essa adaptação ocorre da melhor maneira, e a gente tem um outro ponto que a gente considera como sendo negativo, que todos os dados da universidade passar a fazer parte, né, a ser acessado por uma empresa externa à universidade. Isso é uma das preocupações que a gente tem. Então, a gente tem investido no PSI, e aí o sistema de gestão, obviamente, a gente tem o controle acadêmico online, a gente tem o SCAPS, né, tudo dentro do PSI, e a gente tem evoluído e trabalhado nesse sentido. A gente identificou que a gente pode ir mais rápido nisso, inclusive em melhora de interface, e ter várias outras funcionalidades que, inclusive, a gente tem no sistema SIGA, até porque a gente pode ter acesso ao sistema SIGA. No entanto, para isso, a gente imaginou que teria que ter uma plataforma que pudesse facilitar essa execução. Afinal de contas, nós temos um dos melhores cursos de ciência da computação do Brasil. E a plataforma que a gente imaginou e que a gente já propõe, né, na verdade, a gente já por portaria, já criou o Smart Campus no ano passado, e aí a ideia é trazer esse público, né, esses professores, técnicos e estudantes que trabalham na ciência da computação para desenvolver esse projeto. Então, a gente já conversou sobre isso, os valores para que a gente consiga fazer isso por meio do desenvolvimento institucional, por meio das bolsas Smart, é bem inferior, e a gente teria uma segurança bem maior
nesse desenvolvimento. É óbvio, né, alguns de vocês com certeza entraram há 10 anos, não, há mais de 10 anos na universidade, sabem que um dia desse a gente trabalhava com papel, né, e aí a gente, de repente, já evoluiu contra acadêmico online, tem evoluído, é óbvio que problemas têm surgido, a gente tem limitações em termos de normativa também, inclusive a gente propõe uma alteração normativa, mas a ideia é que a gente invista no PSI, no Portal de Sistemas Integrados, por conta os principais motivos que eu elenco na aquisição de um outro sistema, a exemplo do SIGA-A, ou na verdade, do SIGA, né, com suas plataformas, SIGA-A, CIPAC, etc., é a questão da segurança dos nossos dados e a questão de ter digamos assim, uma empresa com valor que a gente acredita que é muito alto para a manutenção do sistema como esse dentro da UFCG. Isso é um ponto. E aí, como eu citei, eu já posso até dar uma pequena entrada na questão dos conceitos, professora. Eu tenho observado outras universidades, a gente é considerada uma universidade de médio porte e muito bem colocada nos nossos conceitos. Né? Nós, hoje, temos 76% dos nossos cursos com nota 4 ou 5. Dificilmente você vai achar uma universidade federal no Brasil com uma porcentagem dessa. É claro que a gente tem outros cursos com média 3 e, como alguns casos que a gente teve recentemente do ENAD, 2, que inclusive os cursos estão recorrendo, né? Claro que houve uma prova, houve uma avaliação por meio do ENAD e a gente teve essa nota. A gente está, de forma muito serena, recorrendo, até porque a gente conhece a nossa universidade, e eu queria destacar isso, destacar que a nossa universidade, comparada com várias outras universidades federais e outras universidades, inclusive particulares, a gente tem um patamar muito alto, né, em termos de notas e de conceitos. É óbvio que cada caso é um caso. Dentro da nossa proposta, né, de avanço no ensino, a gente tem uma série de observações, né, inclusive tem uma que busca exatamente tratar do indicador ENAD. E aí a gente tem soluções, a exemplo de conscientização e sensibilização do nosso corpo discente e do nosso corpo docente quanto à importância do ENAD, né, o que é que importa cada pontuação daquela. Temos as revisões dos projetos pedagógicos de curso, temos a revisão das nossas normas, inclusive nós estamos propondo também uma rediscussão do sistema de avaliação da Universidade Federal de Campina Grande, tudo com o foco de melhorar, né, o nosso rendimento na questão dos indicadores, que hoje já são muito bons, né, e podem melhorar, obviamente. Mais um dado importante é o nosso IGC, que desde 2014 ele sobe continuamente. Então, em alguns poucos anos, se a gente continuar nesse ritmo, nós teremos uma universidade com IGC 5, né, que seria a nota máxima no Brasil. Então, para a nossa universidade de médio porte, com o orçamento que a gente hoje percebe, então é algo que a gente considera como sendo fantástico. Obrigada, professor. Professor Vicemário. Tá bom. Na verdade, o Camilo já foi feliz com a questão do SEI. Viviane, veja a situação. Todos os ministérios do governo federal, todo o governo federal trabalha com o SEI. Antes, imagine passar um convênio, um termo de execução descentralizada, que é o TED, por exemplo, aí em Caxias nós temos profiletas, né? Então, o crédito orçamentário que vem para o curso via Campina Grande, que é o G principal, ele vem por meio de um TED. Esse TED é assinado entre a CAPES e o UFCG. Imagine se isso fosse tudo tramitado via papel, via Correios. Correios em greve, na época da pandemia, a gente não diria isso. Então, tudo é via TED. A gente entra com o usuário externo e assina no mesmo dia, já vem para o sistema financeiro, já repassa para a Cajazeiras, depois do plano de trabalho elaborado pelo curso, né, ouvido colegiado, bem, cada curso tem sua dinâmica. Então, veja, para nós é fantástico. O SIGA, a gente não conseguiria fazer isso, porque o governo federal, em Brasília, todo o ministério não trabalha com SIGA. Camilo falou da dificuldade que a gente teria, né, em gerenciar esse sistema, o alto custo, né, e a gente fez também um custo que foi preparar nossos servidores para os cursos em Brasília, e estamos ampliando. Imagino que o ano passado, em outubro, a gente não tinha nem os comitês ainda, né, vinculados ao SEI. A gente foi paulatinamente para perceber como é que o sistema do STI
impactaria à medida que a gente fosse adotando mais procedimentos do próprio SEI. À medida que fomos adotando, né, fomos adicionando, ele foi ficando tão robusto e a gente então foi ampliando os serviços. Para você ter uma ideia, esse ano, em junho, meados de junho, eu falei com o menino do STI para perguntar quantos processos físicos tinham sido abertos na universidade toda. 1.032 processos. E já havia quase 17 mil via SEI. Só que desses 1.032, grande parte dele, ao abrir do protocolo, a gente depois digitaliza e converte, né, ele em sistema SEI, com termo, né, de execução daquele modelo físico para o modelo eletrônico. Mas, dando prosseguimento à segunda pergunta do Sul, que trata dos cursos de graduação, da qualidade, do ENAD, é bom fazer uma referência. O ENAD, né, é um exame nacional que vem sendo adotado, né, desde o governo de 2006, salvo engano. A gente tinha o Provão antes, que era o Exame Nacional de Curso, o ENC, que a cada ano, né, os cursos iam crescendo. Ou seja, para o curso X, vamos pegar o curso de História, que você é vinculada. Então, se ele for avaliado em 96 for pelo ano, não foi o caso, mas estou dando um exemplo, ele seria avaliado todo ano. Enquanto o ENAD, né, os cursos são avaliados a cada 3 anos. Certo? Então, são 5 variáveis, né, que levam em consideração o conceito preliminar de curso, que a gente chama de CPC, que ainda não foi publicado. O que foi publicado agora este ano foi o ENAD, que é a nota dos estudantes, daquelas questões que são 3 subjetivas e me parece 37 objetivas. A gente não tem como recorrer às objetivas porque é um alvéolo, né, que o nosso aluno preenche, né? Ele pode até ter se enganado com o alvéolo, evidentemente, com assinalar, mas não tem como, está lá, é a leitura ótica. E esse exame leva quase um ano, né, para ser divulgado o resultado. Por quê? Porque tem, né, a correção das questões subjetivas. Ou seja, para cada curso são 3 questões. E são 2 avaliadores. Se a nota, né, entre um e outro passa de um limite, né, então o terceiro vem para tentar desempatar, compreende? Então, imagine, se uma nota é 8,1 e 8,2, não precisa de um terceiro avaliador. Isso eu chamo de ENAD. Então, nós tivemos agora 3 cursos, né, que obtiveram nesse exame, que é a nota dos estudantes, a nota média daquela instituição, comparado com as demais instituições, conceito 2. Certo? ENAD. Mas, veja, ao lado daquele ali, já foi divulgado também o IDD, que é o índice, né, de diferença de desempenho. Como é comparado isso? O estudante, quando ingressou via ENEM, pelo CPF, né, o próprio INEP faz a comparação e ver aí, né, no IDD, qual foi a evolução do aluno quando está terminando o curso. Porque o ENAD só leva em conta os concluintes e os pré-concluintes daquele ano onde é aplicado o exame. Então, o estudante que está integralizando 4, 5 anos, 6 anos do curso, ele teve uma evolução. O IDD vai dizer isso. Então, cada índice desse tem uma percentagem. Me parece que os 2 índices é 40 mais 20%, dá 60%, e os outros 40% que ainda não foram alimentados no sistema, compreendem. Corpo docente, em termos de titulação e jornada de trabalho, quanto mais doutor, né, e quanto mais dedicação exclusiva, melhor esse índice. E depois a avaliação pelos próprios alunos, né, que eles fazem antes de realizar a prova, que é a avaliação pedagógica do curso, que é construída, né, por cada colegiado, que é submetida à PRE para análise dentro das diretrizes curriculares nacionais e depois submetida à aprovação ou de curso novo ou de reforma curricular à Câmara de Ensino, que é de fato define as políticas de qualquer instituição. No nosso caso, a gente chama de Câmara Superior de Ensino. Lá na UFPB, chama de CONCEP. O nome não vai ao caso, né? Então, a gente tem uma Câmara exclusiva para ensino de graduação e ensino técnico. Exclusiva. Ensino médio. Ou seja, é uma forma também desse estatuto, que por mais que ache que é antigo, mas é uma forma também de inclusão. O reitor não fica com 2, 3 conselhos de presidente, baixa um somente, que é o colegiado pleno, e ao fazer outras câmaras, e quem preside é cada pró-reitor da respectiva pasta, é uma forma também de inclusão e de diálogo maior com a comunidade. Estava dizendo hoje, se a gente tivesse um CONCEP e o colegiado pleno, a gente teria talvez 50 conselheiros em cada um. Mas restringia. Hoje, com o pleno, com a Câmara de Ensino, as câmaras chega a quase 200. Então, a gente dobrou a participação de pessoas, né, nos colegiados. É uma forma de incluir mais pessoas e uma forma também de dialogar mais. Então, depois disso aí, desses 4 avaliações, né, indicadores ENAD, IDD, a titulação de docentes em termos de jornada de trabalho e titulação, e em termos, né, da avaliação pelos estudantes, né, da proposta pedagógica do curso, né, e das condições de infraestrutura, é que gera o CPC, que deverá ser publicado o mês que vem. O CPC significa Conceito Preliminar de Curso. E cada curso que se achar, ele pode recorrer, né, no tempo, tem um tempo definido, me parece que são 60 dias a partir da publicação, e se não o fizer, esse CPC
passa a chamar CC, chamado Conceito do Curso. Então, essa é a dinâmica, né? Então, nós, desde a história do ENAD, nunca tivemos um conceito de curso ou preliminar de curso 2. A gente teve ENAD, que é uma participação de 40%, mas nunca teve um CPC. Por isso que toda avaliação, a não ser aqueles cursos que não façam ENAD, porque tem que vir visita em loco, né? Então, os cursos são renovados automaticamente. Então, esse ano, os que prestaram ENAD, os cursos prestaram ENAD esse ano, depois de 60 dias da publicação do CPC, se não houver nenhuma alteração, automaticamente sairá um ato do MEC, né, com todos os cursos, para que tenha um novo reconhecimento por mais 3 anos, e esse indicador, essa data, essa informação constará no histórico do estudante e do diploma dele. Então, essa é com respeito à qualidade. Eu sei, Viviane, que quanto mais curso a gente tem, os problemas se acentuam, nós sabemos disso, mas é melhor a gente, com nossa competência, com nossa dedicação e compromisso, tratar dessa deficiência ou a gente não ter ensino superior. Eu acho que é melhor a gente ter. Dificuldade a gente tem, inclusive antes da expansão. E ainda tem como os cursos. Mas a expansão permitiu, como eu disse, mais inclusão de pessoas e permitiu a oportunidade para muita gente. E a gente precisa ser mais desafiador, enfrentar, né, os cenários que viram por aí, que vão se comprometer, que já cabe com a terceira questão sua, que é a ampliação quantitativa e qualitativa, né, principalmente para o corpo discente e também para o corpo de servidor nosso. Veja, quando eu fui vice-reitor dessa instituição, quando eu fui vice-reitor, em 2013, nós só tínhamos a tríade nutricionista, assistente social e psicólogo em 3 campos. Campo Grande, Cuité, que optou desde a sua criação, né, e Patos. Em nenhum outro campo, nos demais, Cajazeiras, Souza, Pombal e Sumé, a gente tinha. Em 8 anos, o MEC não dotou, não proveu nenhuma vaga adicional. Nós, com as vagas nossas, né, tirando do canto, colocando no outro, permutando código de vaga com o MEC, que você há de convir, né, que nomear um professor para Cajazeiras pode ser uma vaga lá de Campina Grande. O cargo é um só. Professor do magistério superior, ou professor é BTT, se for o caso. Mas no que concerne a servidor técnico, vai depender da classe, né, e do cargo. Então, por exemplo, psicólogo, a classe é assistente de administração, a classe é D. Então, a gente não pode fazer essa permuta, tem que ser na mesma classe. Então, a gente entregava, por exemplo, o código de administrador MEC e recebia o de psicólogo. De fato, que a gente dotou, né, todos os campos, pelo menos com esses 3 profissionais. Pelo menos com esses 3 profissionais. Para atender. Eu sei que ainda é pouco, mas a gente não tinha nada em 5 campos, em 4 campos, desculpa. Cajazeiras, Souza, né, Pombal e Sumé. Então, cada um desses campos hoje, existe um psicólogo, assistente social e um nutricionista para atender a assistente estudantil. Depois, a gente não tinha em muitos campos, inclusive Cajazeiras, um técnico de TI efetivo. Hoje, a Cajazeiras, como exemplo, tem 2 assistentes de tecnologia da informação. Efetivo. 2. Pode ser pouco, mas tem. E tem, todos eles têm uma pessoa de TI vinculada, né? Além de sempre um terceirizado. Então, precisa ampliar residência, precisa ampliar. O orçamento de assistente estudantil anual do PINAS comporta 17 milhões de reais, que está congelado desde 2017. Só de bolsa PAEG, de auxílio PAEG, que a gente contempla 2.000 estudantes por mês, a R$350, quando você faz a conta, 2.000 pessoas, 2.000 estudantes, vezes R$350, né, e vezes 12 meses, 8 milhões e 400 mil é o impacto orçamentário do 17, ou seja, quase 50%. Os outros 50% ficam para restaurante universitário, que é quase 5 milhões e 100. E, além do mais, né, residência universitária, manutenção, conservação, RU, né, para os restaurantes, né, de grandes equipamentos, a gente tem que contemplar com esse recurso. Afora isso, 17 milhões, dentro do orçamento da universidade, que é a parte, baseada no funcionamento da graduação, a gente ainda dota mais de 5 milhões para assistente estudantil. Porque todo o serviço de terceirização, de vigilância, né, de cozinheiro, do que você imaginar, é pago com recurso da universidade. E além de água e energia. Então, nós dotamos a assistente estudantil hoje com 22 milhões de reais. E não custa lembrar que, nesse momento, para evitar a evasão, muitas situações nós criamos, desde abril até dezembro, 9 meses, um auxílio acolhimento para as pessoas que têm esse sistema, né, a gente poder dar alguma coisa para os residentes, né, e não residentes, ou seja, para todos os comensais. Quem tem Bolsa PAEG não pode duplicar. Mas quem é comensal do RU, que seja residente, que não seja, receberam um
auxílio alimentação, ou se a gente chamou de auxílio acolhimento. A alimentação só em Campina Grande, que não tem RU. Né? E depois a gente criamos, né, a questão do AETIC, né, um auxílio, evidentemente, para a tecnologia da informação. E ainda, né, mais um edital de R$900 para 1.000 pessoas, 1.000 estudantes, para comprar o que eles quiserem para prover o RAI, que carece, né, evidente, de ajustes, de algo, né, que a gente possa aperfeiçoar o sistema, mas é o que a gente pode fazer. Todas as 69 universidades federais estão ofertando o período de forma remota. Uns mais avançados, uns menos avançados, mas todos estão fazendo. Umas depois da gente, outros antes da gente, outros próximos, né, da gente, que eu digo do início, mês de setembro. Por fim, Viviane, a parte de centralização. Nós pertencemos ao UFPB. Você, se não me engano, se estudou na UFCG, não estou lembrado, mas você sabia que tudo também ficava em João Pessoa. A gente reclamava tudo muito de Campina Grande, por isso. Mas veja, hoje, com informação aí, né, com a frota de veículos da gente razoável, está envelhecida, mas está razoável, com boas rodovias, a gente se comunica muito. Eu sei que nesse ponto ainda precisa avançar mais, né, criar algo, né, para os campos fora de sede, alguma coisa, né, 2, 3 campos, para a gente possa botar um interlocutor. Mas para isso a gente tem que ter pessoas e condições de toda ordem, tanto orçamentária, né, como de condição de recursos humanos, para que a gente possa prover essa condição. Mas em cada campo existe uma pessoa que está destinada a tratar de recursos humanos. Em cada campus. Cajazeira tem um, Souza tem um, e essa pessoa é que faz a interlocução direto lá com Campina Grande. Mas na nossa recurso humano em Campina Grande, nós só temos 32 servidores. É muito pouco. Para a universidade, né, toda, é insuficiente. Então, é preciso, o seguinte, que cada um, né, eu sei que subtrair um servidor de qualquer campus para botar na sede é complicado. Então, a gente tem que fazer o que pode ser feito. Mas a gente tem buscado muito. Mas eu reconheço a necessidade de descentralizar mais. Mas muita coisa já está descentralizada. Que tudo junto, né, possa somar forças, cada um contribuindo com sugestões, para que a gente possa superar mais essa situação, né, de descentralizar as atividades, para que a gente possa ser mais ágil e possa dar uma resposta maior aos nossos serviços, aos nossos estudantes, aos nossos servidores e à comunidade externa. Não sei se atendi à sua expectativa, viu? Sim, claro, claro. Muito obrigada. Eu vou passar a palavra a algum professor, algum colega que queira fazer as suas questões também e interagir com os professores. Viviane, Oi, Camilo. será que é possível fazer só uma complementação? Claro, claro, fica à Na minha vontade. fala, só para registrar com relação aos sistemas, né, que são os sistemas integrados, na verdade, que algumas pessoas chamam de SIG, né, ou de SIGA, né, que eles são vários módulos, né, tem o CIPAC, né, que é o de Patrimônio, Administração e Contratos, né, tem o SIGA-A, que é o de Atividades Acadêmicas, o SIG-RH, então, todos esses sistemas, eles devem se comunicar, módulos, né, que devem se comunicar. Tem o SIG Eleições, né, que são para eleições, o SIG Planejamento e Projetos. Gostaria de fazer esse registro que o sistema não é um sistema só, né, são vários módulos, né, e esses módulos têm que se comunicar, e cada módulo é uma fase, né, a UFPB tem passado por isso, e não tem passado bem em algumas situações, e aí é importante registrar isso. Eu queria também fazer uma complementação, o professor Vicemar foi muito feliz na fala da questão da quantitativa e qualitativa dos recursos penais de assistência estudantil, né? Complementar que também foi colocado um auxílio que não existia antes, que na nossa gestão foi criado, que foi o auxílio eventos, né? Para estudantes que não tinham condições, né? Que estavam enquadrados na vulnerabilidade socioeconômica e passaram a ter esse recurso, né, essa ajuda de custo para poder participarem de eventos. Outra questão sobre a questão de centralização e descentralização, que eu queria complementar, é que, como vocês, eu também estou lotado num campus fora da sede, né, eu sou lotado no campus de Pombal, e tive a oportunidade de ser vice-diretor de centro, e eu sinto que há uma descentralização. Vou citar aqui para vocês a questão da prefeitura universitária, por exemplo, né? Nós temos uma subprefeitura, né, que tem aí todo o monitoramento, né, da infraestrutura. Questão de assistência estudantil, de certo modo, também é descentralizado, porque parte do recurso vem direto para o campus, né? Os nossos recursos de custeio,
eles são descentralizados, né? Todos os centros recebem uma fatia do custeio, né, que é distribuída para cada centro tem a sua fatia e tem condições, principalmente os campi fora da sede, que tem autonomia para realizar os processos licitatórios, realizam os seus processos licitatórios. O único recurso que, inclusive, a gente está estudando, que hoje não é descentralizado de uma maneira por meio de uma matriz, é o recurso de capital, que hoje está em 2,9 milhões de reais, e que outrora foi mais de 30 milhões de reais. Então, na nossa gestão, desde 2017, o recurso de capital, ele vem sendo mantido em torno de 2 milhões e 900 mil reais. É um recurso de capital muito escasso, vocês sabem que recurso de capital é utilizado não só para obras, né, mas para a compra de equipamentos, mobiliário e outras reposições. Então, você imagina computadores a 5 mil reais, você já tem aí um número limitado, né? Por exemplo, se eu for comprar alguns computadores, rapidamente a gente chega no valor de 2,9 milhões de reais. Então, o recurso, por ser escasso, fica complexo a sua, digamos assim, distribuição, porque, do contrário, a gente não conseguiria executar algumas obras, né? A exemplo do prédio de Biologia e Química, né? E do Bloco Pacelli, que se fosse esperar cotas e cotas, certamente a gente não teria condições de executar, né? Além de que é feito algumas remanejamentos de rubrica para que a gente possa dar conta da nossa despesa de capital. Então, isso é um problema não só da UFCG, é um problema de todas as universidades federais do Brasil, hoje em dia, né? Tanto que a gente fica buscando recurso extra-orçamentário nesse sentido. Então, assim, eu queria destacar essa condição que a gente tem hoje, e que, como o professor Vicemar citou, né, a questão dos recursos humanos, a questão da subprefeitura universitária, a questão do recurso de custeio que tem autonomia, a questão de ter uma unidade gestora que pode fazer seus processos licitatórios e pode comprar aquilo que compete a cada centro em sua diversidade. Então, esse destaque de que, às vezes, a gente precisa entender melhor como que seria, né, essa situação. Né? O que é que poderia ser melhor nesse aspecto? Talvez na parte de gestão acadêmica, entre outras coisas, mas aí a gente tem pensado nisso e a gente vai buscar melhores soluções para que a universidade seja realmente atendida na sua plenitude e na sua autonomia, também nas suas diversidades locais, né? Tá ótimo, obrigada, professor. Professor Rodrigo? Já são 6h30, eu posso falar ainda? Tranquilo? São 6h20, a gente tem o teto até 6h30. Então, se o senhor puder ser objetivo na fala, porque aí dá oportunidade para os professores responderem. Tá, eu vou tentar ser rápido. Tinha muitas perguntas aqui. Eu acho que a primeira consideração que eu coloco, a partir da fala do professor Vicemário, muito obrigado por comparecer, professor Camilo, é um prazer revê-los aqui, de forma online, mas é válido, acho que é esse tipo de encontro que a gente precisa para conhecer melhor as candidaturas e as chapas. Mas acho que a primeira consideração que eu coloco aqui, a partir da fala do professor Vicemário, é como há uma ausência de comunicação entre os campi. Por exemplo, todos esses valores, todos esses auxílios, essas benesses que chegam, por exemplo, para os estudantes, eles não chegam para nós. Se chegam, eles chegam de última hora e a gente não consegue colocar em prática. Eu acho que esse tipo de comunicação, já que a gente está numa era tecnológica, e a gente falou tanto do SEI, assim como de outros tipos de plataformas virtuais que sejam mais eficientes até, elas precisam circular de forma mais eficiente. Eu acho que quando a gente fala de uma descentralização, não é de querer estabelecer que cada campi é o seu próprio núcleo, é o seu próprio centro. Na verdade, acho que a importância aí está na forma que é feita a comunicação, não se restringindo apenas ao setor principal, ao setor centro, a Campina Grande, que na verdade acho que fica tudo centralizado aí. Eu queria saber para que outros campos realmente chegaram a utilizar esse tipo de auxílio, desse tipo de benefício, porque que eu conheço em Cajazeiras, pouquíssimos foram realmente beneficiados por meio de todos esses auxílios que você acabou de apresentar. A questão do Scapus, eu estou começando a utilizar ele agora. Eu queria saber de ti, Camilo, se ele realmente é tão eficiente e tão intuitivo como o Cigaal ou qualquer outra plataforma que tem uma forma de guardar os dados pessoais e, inclusive, de praticidade de troca de informação.
O PSI, eu sei que ele serve para isso, mas, ao mesmo tempo, ele é tão restrito que a gente mal utiliza ele. Eu acho que ele é subutilizado. E trazer o SCAPES agora para o PSI também, e talvez o controle acadêmico também vá para o PSI, através de uma outra plataforma de SCAPES, eu não sei como vocês estão pensando em fazer, eu queria saber como isso vai funcionar na prática, porque ele não é intuitivo, ele parece que não guarda esses dados da forma conveniente, ele não me parece muito interessante como você coloca em relação ao SEI, por exemplo. E aí eu coloco, sobre os auxílios, me surgiu uma dúvida também para o Vicemário, quando ele fala exatamente de todas essas possibilidades que os alunos têm. Assim, eu queria entender por que a universidade, a UFCG, ela é tão lenta em informação, em comunicação, no momento exatamente que parece que cada pró-reitoria, ela está isolada uma da outra. O exemplo mais típico que eu vou dar, e mais realista agora, em relação, inclusive, ao que os alunos vêm passando, é o RAI. O RAI, ele está desde junho, julho sendo discutido, e foi necessário ele ser implantado para só então pensarmos em que tipo de recursos, em que tipo de benesse, que tipo de auxílio poderíamos dar aos alunos. Ele foi aprovado na Câmara de Gestão, um mês atrás, acho que menos de um mês atrás. Quem se matriculou no RAI agora em 2020.3, ele não vai ter direito a esse auxílio. Eu não vou nem discutir o custo, o valor e realmente que tipo de benefício ele pode dar. Eu acho que qualquer tipo de benefício já é bem-vindo. Mas a lentidão em a gente estabelecer, e aí eu me coloco também como docente, como parte também desse centro administrativo, mas a lentidão que nós discutimos e colocamos efetivamente em ação, eu acho muito lento. A gente poderia estabelecer formas mais práticas, repito, de comunicação, de descentralização vendo dessa forma. E aí eu gostei muito da fala do Camilo, quando ele coloca, por exemplo, e valorizando, e eu acho que tem que ser valorizado isso, eu concordo contigo, eu também tive a oportunidade de fazer uma bolsa sanduíche na Espanha, assim como muitos professores tiveram a oportunidade de fazer pós-doutorados fora do país, mas assim, é uma pena que a UFCG não possa dar esse tipo de suporte para nós. Isso é muito importante para nós, tal como o Camilo coloca. E aí, quando eu vejo a carta-programa de vocês, eu me surpreendo quando vocês dizem que vão implantar um plano de internacionalização, quando na minha cabeça esse plano já existia na gestão de vocês, e até mesmo antes de vocês. Se não me engano, era em nome do professor Michel Fussi que existia, ou pelo menos essa iniciativa. E eu queria saber de vocês em que pé anda, então, essa implantação, se realmente vai ser colocada em prática. Camilo, você vai guardar aí, eu vou alternar aqui agora, viu? Vou falar um pouco aqui, você deixa do escape, né? Sobre os auxílios, Rodrigo, todos que estão aqui nos ouvindo, essas informações, elas saem de cada campus, do pessoal da assistência social, psicólogo, né, e encaminha para a PRAC. Então, essa informação está em cada campus, todos os campos. Agora, eu confesso a você, Rodrigo, que neste momento eu não tenho como te dizer, dos 2.000 estudantes do PAEG, né, quantos são contemplados com aquele auxílio que é R$350 per capita, por 12 meses. Confesso que são 2.000 para a universidade toda. E aí não tem aquela situação de cota, tantos para o campus, não. Se Cajazeiras tiver 2.000 pessoas, imagine, Cajazeiras, estou colocando que é o campus que você está vinculado, tá bom? 2.000 pessoas que têm mais vulnerabilidade do que qualquer outro, todas as 2.000 vão para Cajazeiras. Não tem aquela partição, percentagem, não existe aquilo. Agora, com respeito, né, aos comensais, aí vocês sabem quantas pessoas, né, são comensais do restaurante, que residem, naturalmente, na residência universitária, ou que residem, não residem na residência, mas residem fora. Então, eu salvo engano, em Cajazeiras também não tem ideia, mas entre 150 e 200 pessoas se beneficiam do RU, pelo menos. Mas eu também não tenho essa informação precisa. É muita informação, eu confesso a você que não dá para... Até eu sei seu nome completo, né, seu de Viviane, do Bocado, né, mas não sei todo mundo. Também os cabelos brancos, já está começando aqui, os neurônios vai começando a queimar, os filamentos, aí a gente vai esquecendo um pouco, faz parte. Mas, veja, os auxílios dessa informação. E também é o seguinte, tudo está, né, na seção da PRAC que está no portal da UFCG. Quer transparência mais do que essa? Segundo, se você acessar hoje, o portal da transparência do governo brasileiro, você sabe, esse ano, ano passado, quanto eu recebi de diária, para onde eu fui, de passagem. Você sabe de tudo. Agora, muitas pessoas não querem ter assim um trabalho, né, de ir lá, compreende? Ele quer pedir, aí são vários pedidos de várias formas. Eu quero informação que contenha 3 colunas, eu quero a mesma informação que contenha 5. Eu não tenho como fazer isso tudo. A gente não tem como fazer isso tudo na hora que o cidadão deseja a informação.
Democracia, né, com respeito ao RAI, todo mundo, eu não sei vocês aí que estão participando, mas, por exemplo, eu não imaginaria que a gente chegasse a junho com a pandemia. Eu não tinha ideia. Até porque nós somos uma geração que a gente não vivenciou a pandemia. Nesse mesmo? Então, eu tinha ideia que isso lá para maio estaria resolvido. Foi minha ideia. O tempo foi passando e mostrou, né, que o que eu pensava como ideia foi de água abaixo. Inclusive, eu não vejo nem cenário para esses próximos 6 meses. Né, que a gente volte à normalidade de encontrar as pessoas, né, conversar, né, rir, tá certo? Eu não vejo cenário para isso. Então, quando a gente percebeu que não tinha mais, estava longe, né, os indicadores, a curva sempre ascendente de casos, né, de morte, a gente disse o seguinte, temos que nos mexer. Então, houve um debate, né, democrático com todas as pessoas, com todos os coordenadores, por meio do fórum, para que a gente construísse um documento que recebeu várias, né, emendas ou reformas, ou alterações, foi necessário, para tentar se submeter à Câmara de Ensino. Os coordenadores se envolveram, né, evidentemente, o procurador federal, o senhor Nitão e Karine, né, que é a adjunta, fez também a participação nessa reunião para mostrar o que é legal, o que é ilegal, para a gente não incorrer, né? E criamos um regime acadêmico, né, excepcional, tá certo? Ou extraordinário, como querer chamar, né, o RAI. E não deixamos, né, de manter a matrícula 2020.1, ela está lá preservada para todos os estudantes. Então, o estudante que não pôde se matricular em 20.3, ele não está excluído da universidade. Enquanto que, em 2020.1, né, os que não fizeram matrícula em 20.1 estão na situação de abandono. E eu tinha certeza disso, né, de que todos os estudantes não se matriculariam por várias razões, mas a grande maioria se matriculou. Então, nós atingimos quase 75% das matrículas ofertadas. Mas também é sabido, né, que alguns professores, por razão particular, de familiaridade, também não ofertou. E não houve nenhuma punição. A gente respeitou, né, a democracia. Aos que podiam, na verdade, de fato, ofertar com as condições mínimas, mantendo sempre a qualidade e mantendo sempre o binômio ensino-aprendizagem. Não é fácil. É um modelo novo, né? Eu vejo que essa educação remota, né, o ensino remoto, é um caminho sem volta e a gente vai fazendo todo dia e vai aprendendo. Tenho certeza, Rodrigo, que sua primeira aula, lá para trás, é muito diferente da que está sendo hoje. E daqui a 10 anos será diferente ainda. É um amadurecimento. Eu não sei se foi seu caso, mas quando eu fui dar a primeira aula, eu tremi, parecia um vara verde, né? Porque é o primeiro momento que você se depara. Tá certo? Por quê? Porque nós fomos estudantes e a gente criticava muito alguns professores com alguns métodos. E agora nós somos criticados, né? Pelo muitas dessas que nós adotamos dos nossos pares. Sobre a internacionalização, só completar, a gente tinha uma resolução, né, que ainda carecia de uma alteração. Essa resolução já está no pleno, foi necessário algumas diligências para estar consoante com o PDI, e o relator é o professor Jorge, que é diretor lá do Centro de Engenharia Elétrica e Informática, que você deve conhecer, Jorge Abrantes, e já está em ponto, né, de fazer a leitura. Ele já recebeu todas as diligências, já tem falado comigo antes do meu afastamento e já estava pronto para apreciação. Então, a gente sempre teve a sessão internacional com o professor Michel. No entanto, ela acumulava com a coordenação de pré-graduação. Foi o que nós fizemos no ano passado, no início do ano. Convidamos a professora Sinara, né, que coordenou o programa de letras, que hoje, além de mestrado, tem doutorado, já fez seleção esse ano para para 2021, um doutorado em letras, né, acrescentando o programa, além do curso de mestrado. E o professor Michel, desde o início do ano passado, que ele está exclusivo na assessoria internacional. Então, Sinara ficou na pré-graduação e Michel está lá. É tão provado que a gente conseguimos uma sala, ele já vai para um ambiente bem maior, ali naquele bloco, Rodrigo, debaixo da Tecel, onde funciona a antiga coordenação de graduação de engenharia civil, que é um prédio maior, e a gente conseguiu uma redistribuição de uma servidora, aqui da Federal do Cariri, aqui no Juazeiro, uma secretária executiva, né, e concedemos ao Cariri uma vaga de produtor cultural que eles criam lá, nessa permuta e distribuição, e essa cidadã, ela é bilíngue, é o que a gente precisa para a internacionalização. Uma pessoa para receber as pessoas, né, para dialogar com o mundo externo. Então, ela sabe inglês, né, e foi esse perfil que nos atendeu. Então, nós estamos, né, no caminho da UFCG que avança, né, estamos avançando, com muita dificuldade, naturalmente, né, mas estamos avançando. Eu conheço essa universidade, como conheço as pessoas, né, quase todas pelo nome, evidentemente, mas também não sei CPF de todas, né? Nem o número de RG. Mas conheço pelo nome, por quê? Porque eu me dediquei, eu respiro essa universidade todo dia. E é nesse caminho, né, que me deu o prazer de continuar com o apoio de muitas pessoas. A nossa postulação não foi possível nem de mim, nem de Camilo. Foi um grupo de pessoas reunidas, né, que nos pediram, né, nos incentivaram, nos encorajaram
essa empreitada. E, para isso, a gente espera que no dia 20, a Chapa 3, o UFCG que avança, possa ser, então, vitoriosa e que a gente possa dar continuidade. E, depois disso, a universidade será uma só, né? Será uma só bandeira e vamos buscar. Daqui a 4 anos, a gente depois renova, né, o processo como é natural. Eu estou imbuído, Rodrigo, em propostas. Sei, né, que a gente que está no processo de reeleição precisa ser avaliado, é verdade, né? Mas em proposta. Não é do meu perfil, vocês me conhecem, não vou desqualificar nenhuma pessoa. Né? Isso não faz parte da minha história, nem faz parte dessa grande universidade. Proposta, né, é o caminho do debate. Né? E seremos avaliados também por isso. Então, é um diálogo. Então, vou passar para Camilo, para ele fazer as complementações, já são 5h34, ou 6h34. Assim, viu, Viviane, como eu usei meus 7 minutos e meio, né? Então, vamos rápido, porque a gente também tem outros compromissos, e a gente está aberto para outras conversas, né, se for necessário, sempre o tempo está exíguo, nós vamos ter ainda muita conversa, fora os debates oficiais, e passo ao meu prezado amigo Camilo aí para as considerações, sem ser, né, naturalmente, né, a pessoa que está organizando essa sala, que é você, Viviane, mas eu posso passar meu tempo para ele complementar, e depois, evidentemente, que você, que é anfitriã desse debate, pode fazer suas considerações finais. Meu muito obrigado a todos e avante o UFCG. Obrigado, Viviane. Eu sei que meu tempo já está bem escasso, mas eu vou falar rapidamente sobre as perguntas que o professor Rodrigo colocou, que foram muito pertinentes. E eu queria destacar alguns pontos, né? Sobre o SCAPS. O SCAPS, professor Rodrigo, foi construído, né, com auxílio de muitos coordenadores de pós-graduações, né, que eles pediam quais eram os dispositivos, quais seriam, digamos assim, os elementos que deveriam conter no SCAPS. É óbvio que o SCAPS foi criado agora na nossa gestão, né, ele tem essa alma, né, da ideia de várias pessoas, né? No entanto, a gente sabe que a gente vamos ter desafios e dificuldades para que ele seja melhorado. Mas a ideia é que a gente realmente traga uma melhora significativa, não apenas no SCAPS, no controle acadêmico, que também já está sendo migrado para o PSI, mas que a gente traga um ganho significativo na questão da interface, né, da comunicação entre os vários elementos. Isso aí você pode ficar tranquilo que há um trabalho nesse sentido e há também, digamos assim, projetos que envolvem pessoas que são altamente capacitadas, né, para cuidar disso, né, que são os nossos professores, os nossos alunos do curso de ciência da computação. Então, sobre o SCAPS, estamos num caminho de evolução e acredito que a gente vai ter uma melhora significativa em breve, né, na construção não só do SCAPS, mas também do PSI como um todo. E isso através do Smart Campus. Outro ponto importantíssimo é sobre a questão do plano de internacionalização. A gente colocou lá implementar, na verdade, né, no sentido de que a gente vai colocar em prática algumas coisas que ainda não estão na prática que a gente gostaria que estivesse. Então, por exemplo, eu trabalhei arduamente, Rodrigo, na questão da exploração dos rankings internacionais, dos rankings nacionais, tanto os oficiais como os não oficiais. O RUF, que é o ranking da Universidade Folha, que é um ranking não oficial, mas que é muito visado. Os próprios rankings do INEP, o CWR, né, que é aquele ranking internacional que a gente sempre se coloca muito bem nele. Então, esses rankings a gente estudou, a gente viu, fora os indicadores da própria Andifes, de Forprado, no sentido da internacionalização. Então, por exemplo, o acolhimento de pesquisadores estrangeiros é uma coisa que a gente propõe avançar bastante dentro do plano de internacionalização. Então, em termos de convênios, né, nós somos aguerridos, né? Então, em termos de qualificação docente, nós somos uma universidade que, de certo modo, tem um destaque, né? Porque a gente consegue fazer pós-doutorado, consegue fazer doutorado fora do país, consegue fechar convênios, mas a gente quer melhorar ainda mais. Então, temos alguns programas que promovem o intercâmbio, né? Parcerias com o Santander e outras instituições externas, mas é possível avançar muito nesse sentido, e o plano vem para isso. Por isso que o plano que a gente cita aí, na verdade, é o novo plano, né? O plano em que traz essas considerações e que é focado na melhoria dos indicadores, né? Então, esse plano está no pleno, né? Vai ser aprovado em breve,
e a gente espera realmente que a gente tenha um ganho de qualidade. E, por fim, eu gostaria de me acostar às palavras do professor Vicemário, né? Eu pude conviver com ele aí de uma forma mais próxima durante esses últimos 3 anos e meio, e realmente ele conhece a universidade muito bem, conhece não apenas a infraestrutura e o funcionamento da universidade, como conhece as pessoas e conhece a diversidade, seus anseios diferenciados. Então, agradecer realmente esse espaço, foram perguntas excelentes, perguntas que nos engrandecem, mas o foco da gente é realmente a missão institucional. Então, essa proposta, o FCG que avança, ela traz esse DNA de que a gente vai continuar avançando, de que nossos indicadores estão melhorando e que vão continuar melhorando ainda mais. E é nessa proposta que a gente se acosta e pede o apoio de vocês. Espero que no dia 20 de novembro vocês possam estar conosco. E a gente agradece o espaço. Muito obrigado a todos. E desculpa pelo tempo, viu, Viviane? Sem problema, Camilo. Eu, mais uma vez, queria agradecer a disponibilidade de vocês, de vir aqui, de conversar com a gente, de trazer as propostas e, né, e se apresentar a partir dessas demandas que a gente coloca, né? Eu acho que, vou reiterar aqui uma fala que eu fiz no começo desse nosso encontro, né? Todo o processo de escolha e de consulta para a reitoria, ele só tem sentido no debate, no enfrentamento de ideias, e é isso que garante um processo, né, diverso, um processo que efetivamente ganhe a cara daquela instituição que a gente quer construir. Então, eu, mais uma vez, agradeço, diante do adiantado da hora, a gente tem que correr, eu sei que vocês estão com a agenda apertada, eu tenho aula daqui a 10 minutos, mas aí a gente vai, eu espero que a gente tenha a oportunidade de conversar mais e de dialogar mais sobre as propostas. Obrigada, gente. Obrigada a todos vocês que ficaram até agora, né, com a gente, acompanhando essa discussão. Tchau. Obrigado pelo espaço. Um abraço, tenha uma boa noite. Abraço.